Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pai, recebemos fazer um fundo sem pastor Eduardo, com a oportunidade. Glória a Deus. Não deixa esse fogo apagar. Não deixa. Ficar assistindo alguém se entregar e ser cheio do Espírito Santo é estar desconectado com Deus. Eu sei que cada um tem a sua maneira de adorar ao Senhor, mas a presença de Deus é viva e real aqui em nosso meio. Por gentileza, você que está com o exemplar da Bíblia, abra no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Quero agradecer a Deus por passar esse final de semana servindo essa mocidade abençoada, servindo esta amada igreja. Que Deus continue abençoando toda a Umadal, que muitos jovens em Alvorada do Oeste sejam alcançados através do poder de Deus que está sobre a vida de vocês. Deus abençoe o evangelista Wellington e toda a equipe. Deus abençoe companheiro Josué, e Deus abençoe vocês grandemente, e toda a equipe que tem aí batalhado para tudo sair das melhores maneiras. A gente sabe que tem algumas intempéries, mas a gente tem que ter paciência, discernimento de espírito, para entender que nós estamos em uma guerra espiritual. Pastor presidente deste campo eclesiástico, pastor Marcos Liba, e a sua esposa, irmã Eliane, que Deus abençoe em nome de Jesus. O meu pedido agora a Deus é que dê muita saúde para vocês. Muita saúde, pastor, porque vocês já são uma bênção para nós, para a nossa vida. Eu disse para o pastor Marcos que ele está muito elegante. Se ele quiser ministrar com essa elegância todinha aí, pode ministrar, que está bonito, né? Deus abençoe meu pastor. Deus abençoe Lucas e Samuel. Deus abençoe em nome de Jesus. É bom, né? Ter uns cantores abençoados assim, né? Depois, pregar depois dele não é difícil, né? Ele já deixa o motor da igreja aquecido. Deus abençoe Lucas e Samuel. Eu não esqueci, porque eu lembro do Daniel e Samuel, eu vou no mesmo caminho, né? Amém, irmãos? Quantos acharam a referência bíblica? Digo amém. Antes da gente ler e você se assentar, deixa eu apresentar rapidinho que é para você esse livro, que eu tenho apresentado desde o começo do ano, do evento. Queridos, eu não sou um pregador itinerante, eu sou um pastor missionário. E hoje eu cuido de 150 crianças órfãs em Moçambique, na África. Passei o vídeo aqui para a equipe, mas por algum motivo, né, de força maior não deu para passar, deu um problema ali no equipamento, para você ver como é que é a obra que nós temos lá. E lá nós estamos construindo uma igreja, só que a igreja ainda não tem teto, e através do nosso ministério, nós ajudamos aquela obra, sustentamos aquela obra. Ano que vem, no início do ano, eu vou estar indo lá para discipular eles, preparar o nosso dirigente que está lá, e eu quero pedir a sua ajuda, porque você comprando esse livro, você vai estar abençoando o meu ministério e me ajudando a colocar pão na mesa daquele que tem fome. Eles mandaram um vídeo para mim, irmãos, e eu chorei quando eu vi aquele vídeo. Eles vão no milharal, eles pegam os ratos que ficam pelo milharal para poder comer e saciar a sua fome. E a gente está num banquete tão extraordinário aqui, tanto espiritual quanto físico. E eu quero pedir essa ajuda para você. Eu acredito que eu só tenho 30 livros. Então, quando você compra o livro desse, mesmo que você não estude, mas compra para presentear alguém, saiba que você está colocando pão na mesa daquele que tem fome. Amém? Provérbios 19:17 diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, e o mesmo Deus o pagará com juros. Amém, igreja? Capítulo 3
Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1, está escrito assim na palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estais? E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Nós te damos graça porque aprendemos que o culto, ele tem um período de louvor, e no período de louvor somos nós que falamos, oferecendo louvores e adoração ao Senhor. Mas sabemos também que tem um período em que o Senhor fala conosco através da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender todo o mal, todo espírito de inquietação, todo espírito de movimentação, tudo aquilo que possa atrapalhar o Senhor de falar com a tua igreja. Eu sou totalmente dependente de ti nesse momento, Senhor. Se o Senhor não me usar, meu Pai, eu vou sair daqui, mas vou continuar fiel, porque acima de tudo e todas as coisas é o teu nome que vai ser glorificado. Mas pela tua infinita misericórdia, Senhor, revela-me o Espírito por detrás da letra. Traga a palavra rema necessária para edificar as nossas vidas. Porque não estou aqui em nome de Paulo, nem em nome de Apolo, mas no poderoso nome de Jesus, que é o Deus de Alvorada do Oeste, que é o Deus da Assembleia de Deus em Alvorada do Oeste. Tome seu assento, glorificando o nome daquele que é digno. Oh glória! Irmãos, eu vou pedir para você não movimentar, por favor. Por gentileza, não se movimente mais, tá bom? É um encerramento. O Senhor quer falar conosco. E eu preciso que você fique com a sua Bíblia aí no gatilho, em Gênesis 2 e 3, porque nós vamos usar a Bíblia aqui hoje. Porque o meu propósito aqui não é mexer com a tua emoção, nem só fazer você pular, saltar. Isso é muito bom quando a gente está cheio do Espírito Santo. Porque quando nós transbordamos consciente. Mas o meu propósito aqui é trazer uma palavra da parte de Deus para edificar a sua vida. Amém? Então, se alguém for conversar com você, dá um beliscão nele, bem pentecostal, tá? Não deixa ele conversar não, tá bom? Queridos, todos que estudam Bíblia, todos que examinam a Escritura, têm um livro preferido. Tem aquele livro que você gosta mais de ler, de examinar. Particularmente eu gosto muito do livro do Gênesis. A palavra Gênesis significa o princípio de todas as coisas organizadas.
Porque Deus é organizado. Deus, com o poder da sua palavra, começa a verbalizar a palavra haja, e as coisas eram criadas. Haja luz, haja firmamento, haja separação. A Bíblia diz que Deus olha para a terra e diz assim: terra, produza frutos. Quando eu li isso, eu perguntei: Senhor, será que o Senhor não foi um pouco severo com a terra? O Senhor mandou ela produzir frutos sem dar uma semente para ela. Aí Deus bradou no meu coração e disse: filho, mas ela produziu somente com o poder da minha palavra. E assim todas as coisas eram criadas. Mas ainda faltava algo para todo o projeto de Deus chamado planeta Terra ser concluído. Agora Deus não vai mais usar o poder da sua palavra, que é imperativa. Agora Deus vai colocar as suas mãos a trabalho e vai se utilizar da matéria-prima mais menosprezada pelo homem, conhecida como barro. Ora, sendo o oleiro perfeito, ele entende muito bem como se trabalha com essa matéria. Deus vai pegar o barro, vai dar forma ao barro, vai dar moldura ao barro, vai dar imagem e semelhança ao barro, e quando ele termina aquela obra, está diante dele um boneco, simplesmente um boneco de barro. Mas a Bíblia diz que ele vai soprar nas narinas daquele boneco, e quando ele sopra nas narinas daquele boneco, aquele boneco se torna um ser vivente, um homem chamado Adão, como eu e você conhecemos. O nome Adão, ele vem de um conjunto de 3 palavras: Adão e Adamá. Essas 3 palavras juntas formam o nome Adão, que significa homem vermelho tirado da terra. Adão não era um homem comum como eu. Segundo os estudiosos, Adão era um homem extraordinário. Segundo a ciência, uma pessoa normal, de 100% de QI de inteligência que possui o seu cérebro, uma pessoa normal usa 6. Alguns estudiosos, como Albert Einstein, usaram de 7 a 10% do seu QI intelectual. Mas Adão era diferenciado. Adão usava 100% do seu QI intelectual. E uma das provas bíblicas é que ele faz com muita categoria uma tarefa que parece fácil, mas é muito difícil, que Deus deu para ele, de colocar um nome em todos os animais da terra. Não era somente isso. A Bíblia diz que o Senhor, que Adão tinha uma extrema intimidade com o Senhor. Vou repetir: Adão tinha uma extrema intimidade com o Senhor. O capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, diz que na viração do dia, de tardezinha, ao pôr do sol, das 17 às 18 horas da tarde, o Senhor descia no jardim para passear com Adão. Olha que coisa poderosa. O Senhor se despindo do seu trono de glória, descendo no jardim para passear com Adão. E Deus, como é um pai amoroso, porque o amor não é só um sentimento, o amor é uma pessoa, porque Deus é amor, Jesus é amor. Eu imagino o Senhor declarando o seu amor para Adão e dizendo: Adão, o meu amor por ti é tão grande que eu plantei esse jardim na região do Éden para você. Eu te dei a minha imagem, eu te dei a minha semelhança. Adão, olha o que o Criador olhou para Adão e disse: Adão, enche os teus pulmões de ar, respira e inspira. Aí Adão fez assim, ó. Sabe o que é isso, Adão? Não, Senhor, é o meu fôlego de vida que está dentro de você. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18, que Deus ama tanto Adão, que ele pensa: não é bom que o homem viva só. Eu já vi muita interpretação, pastor Marcos Liba, acerca dessa passagem, de maneira equivocada. Pessoas dizendo que Adão estava sentindo falta de uma companheira, ou que Adão viu os animais em seus pares e sentiu falta de uma companhia. Mas isso não é uma exegese de qualidade e nem bíblica. Por quê? Como é que Adão vai sentir falta de algo que não existe?
Como é que Adão vai sentir falta de algo que ele nunca experimentou? Nós não podemos esquecer que Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha com um propósito. Então, quando Ele supre a tua necessidade, é porque acima da tua necessidade, Ele tem um propósito. Então, vamos entender porque o Senhor pensou que não era bom que o homem vivia só. Já aprendemos que Ele não trabalha por necessidade, então com propósito. Eu estava assistindo há uns dias atrás uma reportagem na TV, e o jornalista se vangloriava pela descoberta da ciência, dizendo que a ciência descobriu a célula ideal para clonar o ser humano. Aí fizeram uma experiência na ovelha Dolly, não sei se alguém viu essa reportagem no jornal. Clonaram uma ovelha que eles batizaram o nome dela de Dolly e se vangloriaram com a descoberta da ciência. Só que isso já está na Bíblia, porque quando Deus faz cair um sono profundo em Adão, Deus vai ser o primeiro anestesista geral e o primeiro cirurgião da terra. Faz cair um sono profundo em Adão, e da sua costela ele vai fazer a mulher. Só que é cientificamente comprovado. Olha para cá, para você não pensar que o pastor vai falar heresia. Olha como Bíblia e ciência se completa. É cientificamente comprovado que na costela do homem existe uma medula chamada medula óssea vermelha. Dentro dessa medula existe uma célula chamada célula tronco, que é a célula ideal para clonar o ser humano. A palavra clone, ela vem do grego clon, que significa ramo copiado ou ramo parecido. Quando você vai na casa de uma irmã amiga sua visitar ela e você quer plantar a mesma planta que ela tem no teu quintal, o que é que você faz? Você tira um ramo, não é verdade? Então Deus, ele não trabalha por necessidade, ele trabalha com um propósito. E o propósito de Deus era procriar a humanidade. Adão sozinho procria? Adão sozinho consegue reproduzir? Então o que é que Deus faz? Ele vai clonar o homem. E o que é que ele muda do clone do homem? O órgão reprodutor, fazendo assim a mulher, porque o projeto dele era procriar a humanidade. Colocou a mulher para ser a disjuntora do homem, porque o que a ciência pensa que descobriu já está na Bíblia. Deus chegou primeiro, porque o Deus que nós servimos, irmãos, ele botou a sabedoria e a ciência sentada para ensinar e aprender com ele. Deus nunca vai chegar atrás da ciência. Agora, a primeira família da terra está constituída. Deus mostra para Adão duas árvores. A primeira árvore, a árvore da vida. A segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E para você entender o que eu vou compartilhar com você agora, eu preciso que você olhe aí no capítulo 2, versículo de número 9 de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha o que está escrito aí no versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida está no meio do jardim. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual é a árvore que está no meio do jardim? Deixa eu perguntar de novo, que acho que a igreja não ouviu. Qual é a árvore que está no meio do jardim? Qual é a árvore que está do lado dela? Do conhecimento do bem e do mal. Agora vá para o versículo 16 e 17 do mesmo capítulo. Olha o que Deus está dizendo aí, ó. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente você morrerá. Aí você pensa assim: pastor, se Deus sabia que o fruto daquela árvore seria prejudicial para a humanidade, por que que a árvore estava lá no jardim? É simples. A primícia básica do amor é a liberdade. Deus não força ninguém a amar a Ele. Deus não força ninguém ser fiel a Ele. Então, se for para você amar a Deus, tem que ser espontâneo. Se for para você adorar a Deus, tem que ser espontâneo. Se for para ser fiel a Deus, tem
tem que ser espontâneo. Aí você pensa a segunda coisa, pastor, por que Deus permitiu a serpente tentar Eva? Deus não permitiu a serpente tentar Eva, foi Eva que deu legalidade à serpente. Ora, Tiago capítulo 1 versículo 14, o apóstolo Tiago escreveu dizendo que nós somos tentados naquilo que nós cobiçamos. Se a gente não cobiçar, a gente não é tentado. Se a gente não cobiçar, a gente não peca. Se a gente não cobiçar, a gente não erra. Mas o apóstolo Tiago diz que você só é tentado quando você cobiça. É por isso que não tem pecado por acidente. É por isso que não tem pecado sem querer. Todo pecado é premeditado. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, dizendo que Satanás nos observa, esperando brecha. Ele fica ao nosso derredor, bradando como um leão, esperando aquele que dá brecha para que ele possa tragar. No livro de Jó, Jó capítulo 1, versículos 6 e 7, Satanás diz que ele anda sobre a terra, passeia por ela e observa o comportamento dos homens. Então, enquanto Eva não está cobiçando o fruto proibido, Satanás não pode tentá-la. Enquanto Eva não está cobiçando o fruto proibido, Satanás não pode atuar no jardim plantado na região do Éden. Mas quando Eva começa a cobiçar o fruto proibido, a serpente Satanás vai entrar dentro da serpente, um dos animais mais sagazes do jardim, e vai começar um diálogo com Eva, a mãe de todos os seres viventes. Olha o diálogo de Satanás incorporado na serpente com Eva. Olha aí na tua Bíblia, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante. Vamos ler o diálogo aí, a conversa delas. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que Deus falou para eles? Não foi. Deus proibiu eles de comer uma árvore só. Só que Satanás é especialista em distorcer o que Deus fala para trazer confusão e afetar a nossa conduta de fé. Só que tem algo mais grave aí. Eu vou provar para você, à luz da Bíblia, que Eva já estava caída. Eva já estava em pecado antes mesmo de comer o fruto proibido. E como é que o senhor prova? Olha aí na tua Bíblia, versículo 2. Olha o que Eva vai dizer: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Até aí tudo bem. Olha o que Eva vai dizer no versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Mas qual é a árvore do meio? Não é a árvore da vida? Não tem como duas árvores ocupar o mesmo lugar. É contra a lei da física. E da árvore da vida, eles não estavam proibidos. Vamos olhar na Bíblia? Gênesis capítulo 2, versículo 9. Olha aí. Vamos ver qual que é a árvore do meio. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Qual que é a árvore do meio aí, irmãos? Qual que é a árvore que está escrito aí na tua Bíblia? Qual que é a árvore do meio? Agora vá lá para o versículo de número 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas qual é a árvore que Deus vai proibir? A do bem e do mal. É a do bem e a do mal? É a árvore do meio? É a árvore do meio? Agora volta para Gênesis capítulo 3, versículo 3. Mas olha o que Eva está dizendo: mas do fruto da árvore do jardim, disse Deus: não comereis dele. Eva está dizendo: assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado. E quando alguém fala algo que o Josué não falou, o que é que essa pessoa está fazendo? Ela está mentindo, sim ou não? Então Eva já estava ou não estava em pecado? Mas sabe o que me deixou mais triste quando eu li esse texto? É que a palavra da criatura teve mais peso do que a palavra do Criador.
Porque o Criador disse: não come. Aí vem a criatura e diz: come. E a palavra da criatura está tendo mais peso. E eu faço uma pergunta aqui para você: qual é a palavra que tem mais peso na tua vida? Qual é a palavra que tem mais credibilidade na tua vida? Tem muita gente naufragando na fé, porque ela dá ouvido demais para a criatura. Ela dá credibilidade demais para aquilo que a criatura fala. O Criador diz: eu vou fazer. A criatura diz: é impossível para você. O Criador diz: eu vou levantar. A criatura diz: é impossível você se levantar. O Criador está dizendo: eu vou abrir a porta. Aí vem a criatura e diz: essa porta nunca vai se abrir. Qual é a palavra que está tendo credibilidade na tua vida? Se eu tivesse dado ouvido para a palavra da criatura, eu não estaria pregando aqui hoje. Porque quando eu comecei, irmão, todo mundo que prega sabe que o começo é muito difícil. Você não consegue exaurir bem um texto, você não consegue fazer um esboço, você não consegue se expressar bem, é um nervosismo fora do normal. E eu me lembro que a minha primeira oportunidade para pregar foi no culto ao ar livre que a nossa mocidade fazia. Naquele dia eu preparei uma mensagem, o meu esboço foi 3 folhas de papel sulfite, escrito na frente e atrás. Eu ia pregar sobre Esther naquele dia, só que eu estava tão nervoso, pastor Marcos, porque eu tenho um problema de gagueira. Então eu estava tão nervoso que ao invés de falar Esther, eu estava falando era de Bartimeu. E até hoje eu não sei aonde o cego Bartimeu se encontra, irmão. Eu preguei tudo errado naquele dia. Foi os 10 minutos mais longos da minha vida. Foi tudo errado. Aí eu estava triste lá na igreja. A gente estava guardando as caixas, as coisas. Aí chegou um obreiro, mas não era enviado por Deus não. Porque o obreiro enviado por Deus, ele diz assim: varão, hoje você não se saiu bem, mas ora mais, estuda mais, aprende mais, que Deus vai te usar. Esse não é o certo? Ele chegou para mim e disse assim: ô Fábio, que tipo de instrumento você gosta? Eu disse: olha, eu gosto muito de bateria. Ele disse: então vai aprender a tocar bateria, porque você não sabe falar como um pregador, você não sabe citar um texto como um pregador, nem postura de pregador você tem. Se eu desse ouvido para ele, eu estaria aqui. Se eu tivesse dado credibilidade para ele, eu estaria aqui. Mas eu vou falar para você da mesma maneira que eu falei para ele. Eu disse assim: criatura de Jesus, Deus falou que eu vou ser pregador do evangelho. Então a palavra dele tem mais peso na minha vida do que a tua. E hoje eu estou aqui pregando para você. E esse irmão que mandou eu me tornar baterista já tem um livro meu na prateleira dele, lá na casa dele. Qual é a palavra que tem mais peso na tua vida? Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era agradável aos seus olhos. Mas em tudo que é agradável aos seus olhos é bom para você. Porque às vezes o vaso é bonito, mas dentro está cheio de lixo. Viu, jovem? Por isso, quando você for casar, case na oração, não case só pela beleza, não. Eu sei que o Samuel aqui, ele profetizou que você vai casar, né? E vai ser antes do arrebatamento, em nome de Jesus, tá? Isso, você viu a irmã que deu um glória bem forte ali, que eu vi. Eva olha para o fruto, vê que o fruto é agradável aos seus olhos, mas em tudo que é agradável aos seus olhos é bom para você. Aí Satanás diz assim para ela: come, Eva, porque se você comer, você não vai morrer. No dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Entra na cabeça da irmã Eva comigo. Nós seremos o quê? O que, serpente? Igual a Deus. Então nós seremos deuses. Não vamos precisar mais de Deus, não vamos mais precisar obedecer a Deus. E quem foi que tentou ser igual a Deus e foi expulso de onde foi criado? Foi o querubim ungido, aquele que andava no meio das pedras e as pedras se afogueavam. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14 vai trazer para nós uma revelação tremenda: os pensamentos e os desejos de Lúcifer. Olha o que está escrito lá: e tu
tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu já vi gente dizer que o querubim foi expulso do céu porque ele queria ser maior do que Deus. Está errado. Eu já vi gente dizer que o querubim caiu do céu porque ele queria o trono de Deus. Está errado. Olha o que está escrito em Isaías: eu vou subir ao céu, acima das estrelas, vou me exaltar num trono e vou ser semelhante ao Altíssimo. Sabe por que ele disse isso? Porque lá no céu existe 26 tronos. Quantos tronos eu disse? Quantos tronos eu disse? O primeiro trono é o trono do Criador, é o trono do soberano. 24 tronos, segundo Apocalipse 4:4, estão 24 anciões. Então são 26 tronos. Me presta essa cadeira aqui. São 26 tronos. Deus está no dele. Coloca bem aqui para mim. Tem 24 anciões ocupando 24 tronos. Tem um trono que está sobrando. Aí ele viu esse trono e disse assim: eu vou subir lá, vou me usurpar daquele trono, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele tem trono, eu também vou ter trono. Mas aí você está pensando assim: Jesus está sentado aonde, pastor? Vou te responder. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Jesus disse: ao que vencer, eu vou lhe conceder que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei no trono com meu Pai. João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então ele está sentado no trono com o Pai. São 26, pastor Marcos Liba. Tem um trono que está sobrando. Aí ele viu esse trono sobrando e disse: eu vou me usurpar dele, eu vou ter trono como ele. Mas sabe de quem é esse trono? Esse trono é da esposa do Filho de Deus, porque o Filho de Deus, que é Jesus, é rei. E quem casa com rei se torna o quê? Rainha. E rainha não senta no chão, rainha ela senta no trono. Então o trono que Lúcifer tentou usurpar era o trono da igreja, porque a igreja já era um mistério escondido no planejamento de Deus. Você não entendeu nada, mas eu vou simplificar. O amor de Deus por você é tão grande que antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus já tinha preparado um lugar do lado dele para você sentar. O amor de Deus por você é tão grande que antes de você existir, Deus já tinha preparado um lugar do lado dele para você sentar. Eu não sou de pedir muito isso, não. Vou pedir só essa vez. Pega na mão de alguém que está perto de você e pega na mão de alguém que está perto de você. Só tem dois tipos de crente que não pega na mão do irmão: o falso e o invejoso. Mas aqui é a Alvorada do Oeste. Aqui não tem esse tipo de crente. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: agora você entendeu porque o diabo te odeia? Agora você entendeu porque o diabo te persegue tanto? Porque tudo que ele queria, Deus deu para você. Deu imagem para você e ele queria. Deu semelhança para você e ele queria. Deu trono para você e ele queria. É por isso que você não é uma pessoa comum. É por isso que você não é uma pessoa qualquer. Você é tão especial que Deus preparou um lugar do lado dele para você se assentar. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode? Aleluia. Se Eva não tivesse conversado com a serpente, eu não estaria pregando isso aqui hoje. Você está conversando com quem? Com quem que você conversa? Eu sinto a graça do poderoso de Israel aqui, irmãos. Fecha teus olhos aí só um pouquinho. Se delicia desse banquete no encerramento da Umadal 2023. E se eu fosse você, eu aproveitava. Porque culto igual a esse nunca mais vai ter. Vai ter melhores, o mais igual não vai. Daqui a pouco esse congresso ficará só na memória. Então aproveita e se delicia no banquete espiritual. Eva olhou para o fruto. Eva pegou o fruto e comeu. E quando Eva comeu o fruto proibido, sabe o que aconteceu? Nada.
Mas pastor, Deus não falou que ia morrer? Sim. Mas a morte que Deus falou não era morte física, era morte espiritual. Porque na vida de Adão e Eva habitava a dispensação da inocência. Porque ambos andavam nus, mas não podiam observar que estavam nus, porque eram cobertos de glória. E Gênesis 2,16 diz que a ordem foi dada ao homem. Está escrito lá: e ordenou Deus ao homem. A ordem foi para o cabeça. A ordem foi para o primeiro. Porque a estratégia militar é essa: se a cabeça é atingida, o corpo todo vai padecer. Mas uma pergunta que não sai da minha cabeça: aonde Adão estava quando a serpente persuadia Eva? Aonde Adão estava quando a serpente invadiu o seu jardim e enganou a sua esposa? Porque tem muito Adão que é tão ignorante que ele pensa assim: eu já dou casa e comida, não preciso fazer mais nada. Está enganado, meu filho. O teu papel é de sacerdote do lar, é de ensinar o teu filho no caminho que tem que andar, é de amar a tua mulher como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela. Então não é só dar casa e comida, não, é cuidar da tua família nos princípios de Deus. Eva comeu o fruto e disse: Adão, eu comi, o fruto é bom, nada aconteceu. Come um pouquinho, Adão. A palavra da criatura continua tendo mais credibilidade. E quando Adão come o fruto proibido, a Bíblia diz que a dispensação da inocência sai. E eles observam que estão nus e pegam folhas de figueira para cobrir o seu pecado. Só que pecado não se esconde. Quanto mais se esconde, mais fede, mais podre ele fica. Pecado incubado é um segredo que você guarda com o diabo. E o diabo não sabe guardar segredo. Ele te motiva a pecar, mas ele mesmo propaga a tua vergonha. Pegaram folhas de figueira e foram se esconder de Deus. E eu me lembro de uma história que o meu pastor que me discipulou me contou. Ele disse que 2 garotos foram passar as férias na fazenda do seu avô. E o avô deles tinha muitas criações de bichos, muitos animais na sua fazenda. E eles empilharam um monte de lata, não sei como é que chama aqui em Rondônia, estilingue, baladeira, e começaram a ficar derrubando aquelas latas. O avô deles viu e disse: meus filhos, brinca de outra coisa. O vovô tem tanto bicho aqui, vocês vão acabar matando alguma coisa aqui que o vovô tem. Eles não deram ouvido, desobedeceram, continuaram brincando. Na hora estava passando um monte de ganso e mataram um ganso do avô dele. Quando o ganso morreu, o outro irmão dele disse: agora a gente desobedeceu e vai apanhar, vamos ser castigados. O irmão dele disse: calma, só está nós dois aqui, vamos enterrar esse animal. O vovô tem tanto bicho que ele não vai sentir nem falta. Não é isso que o diabo diz quando você está olhando o que não deve na internet? Não é isso que o diabo diz quando dentro do carro tu está olhando para a mulher que não é tua? Não é isso que o diabo diz quando você está cobiçando o marido que não é teu? Quando você está assistindo pornografia na internet, não tem ninguém vendo, só está nós dois. Só que a casa da fazenda era de 3 andares, e lá de cima o avô estava vendo tudo o que estava acontecendo. Estava igual os irmãos que estão ali, ó, vendo tudo. Chegou a noite, o avô não falou nada. Os meninos foram dormir, só que teve um que não conseguiu dormir. Ele levantou e disse: rapaz, eu não vou conseguir dormir, porque eu tenho que falar a verdade. Porque quem vive no caminho da verdade não aceita mancha nas suas vestes. Quem vive no caminho da verdade não é escravo de pecados incubados. Quem vive no caminho da verdade, ele tem que falar, mesmo que tenha consequências, ele fala. O menino se levantou, chegou lá na sala, o outro disse: não vai. Chegou lá e disse: vou, eu tenho algo para conversar com o Senhor. Pode falar, filho. A gente lhe desobedeceu, vô.
Matamos um ganso da sua criação, enterramos e não falamos nada, só que eu não consegui dormir. Eu tinha que falar a verdade. Quando ele terminou de falar, ele já se armou pensando que ia apanhar. O avô dele se levantou, deu um abraço nele e disse: filho, eu vi tudo o que aconteceu. Aí ele olhou assim e disse: então por que o senhor não me bateu? E ele disse: porque eu queria saber até onde vai a tua fidelidade comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Até onde vai a tua fidelidade com Deus? 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 O Madal, até onde vai a tua fidelidade com Deus? Até onde vai a tua fidelidade comigo? Eita glória! Até onde vai a tua fidelidade com Deus? Oh glória! A lealdade está extinta, a fidelidade está extinta. A gente tem trocado Deus por coisas banais. A gente tem trocado Deus por sexo antes do casamento. A gente tem trocado Deus por pornografia. A gente tem trocado Deus por adultério. A gente tem trocado Deus por dinheiro ilícito, por fama, por status. Até onde vai a tua fidelidade com Deus? Eu me lembro quando eu era criança, e eu era daqueles meninos, pastor Eliane, bem quietinho. Menino que dava nó e pingo d'água. Viu como eu era bem quieto. E lá na rua da minha casa tinha um jambeiro. E eu cheguei lá para a vizinha e disse assim: eu posso subir aí para pegar um jambo? Ela disse não, mas parece que ela falou sim para mim. Eu subi no jambeiro. Chegou lá em cima, o galho quebrou. E tudo que sobe... Irmãos, eu caí, o muro dela era todo chapiscado, eu caí assim de frente, passou o muro aqui, ó, do alto da cabeça até a planta dos pés. Me machuquei por inteiro, um buraco bem grande no meu braço. Eu fui para casa, na minha época era o metiolate ou o mercúrio. Quem é dessa época aí? Ardia ou não ardia? Aí a minha mãe, toma-lhe metiolate, toma-lhe mercúrio. Só que aqui onde ficou o buraco, ela colocou pomada e uma atadura em cima. Quando ela colocou a atadura em cima, eu achei aquilo muito ruim, porque eu sabia que a atadura ia secar e para tirar depois. Eu disse: mãe, a senhora está colocando essa atadura para quê? Ela disse: é para esconder as chagas. E ontem, quando eu saí daqui à noite, eu falei para o Josué: Josué, nessa madrugada eu vou buscar a Deus em oração. Porque Deus quer falar algo para mim aqui. E sabe o que Deus falou para mim? Diga para o povo de Alvorada do Oeste que eu conheço a vida de todos eles. Eu conheço a intimidade de todos eles. E tem pessoas lá que pegaram ataduras, colocaram em cima de chagas. E sabe por que ela não quer tirar mais a atadura? Porque secou. E se ela tirar, vai romper, vai sair sangue, vai sair pus. Mas diga para o povo que vai te ouvir, filho, que é melhor sentir uma dor passageira do que uma dor eterna no inferno. Deus me trouxe aqui para te dizer: é tempo de se limpar com Deus, é tempo de se restaurar com Deus. Você não vai ser mais escravo desse pecado, esse pecado que fica martelando na tua mente, esse pecado que diz que tu não é mais digno. Você vai arrancar a atadura, vai expor as chagas. Deus vai colocar a mão e vai restaurar a tua ferida. Você não será mais escravo de pecado nenhum. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Expõe para Deus as chagas, expõe para Deus as feridas. É tempo de se limpar. Ele está te dando uma oportunidade de se limpar. Ele está te dando uma oportunidade de não ser mais escravo
escravo desse pecado. Esse pecado que diz que tu não é mais digno. Esse pecado que quando tu vai cantar diz não era para você estar cantando. Esse pecado que diz não era para você estar aí pregando. Não era para você estar aí. Aquele pecado que você cometeu e não falou para ninguém. Aquele pecado que está escravizando a tua mente, o teu coração. Deus está te libertando dele agora. Ele está pronto para te perdoar. Mas quem tem que tirar a atadura é você. Quem tem que expor o pecado é você. Quem tem que confessar é você. Porque Tiago escreveu dizendo que quando você confessa, você é curado. 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 Eu declaro pela autoridade que é no nome de Jesus, seja livre da culpa do pecado em nome de Jesus. Isso, pode adorar. Adora como livre agora, vai. Adora como liberto. Continua falando com Deus aí, depois eu continuo. Aí na tua mente, no teu coração, fala: Deus, o meu pecado foi esse. O meu pecado foi esse, mas eu não aguento mais ser escravo dele. Fala com Deus. Fala com Deus, não precisa abrir a boca não, fala no teu coração. Faz o teu coração gritar. Imagina que você está diante do trono de Deus e Deus está dizendo assim: eu estou pronto para te perdoar, mas é você que tem que falar, é você que tem que confessar, para você ser livre, para você ser liberto, para você ser liberta. É você e Deus agora. Fecha os olhos, fecha os olhos, depois eu continuo. Fecha os olhos. Deus está curando almas aqui. Deus está curando almas feridas, almas escravizadas. Oh, alaituike. Turibio façaca labantuiteca echonomondo façai tuike leplapaito reprofineca satuike bevinaka turimine classique papa no copaite reprovine saitoike palacantui suia palacanduike paituite ulomana casuide calabantuite plafinaka reprofinosuike plavinakaitia reprovana calabaturi me quemando colabatuike plepaca reprofinaçuike plavinaganda reprofaçaio tuike eletionomanda caitui reprofasacatui acapado yoko reprocineca panduike pevinagai reprofasala catuike povanaitu repovinesuike repropalacantuike begana rutuike pepanaio copalagaite reprovinissa calabantuike banagahai reprovanai tuite reprovinecaia tuia reprovine calabraçuique pavanagahai. Oh glória, oh glória. Pastor Marcos Liba, antes de eu falar o que está sendo ministrado no íntimo do meu ser, pastor, eu estou bem ciente do que está escrito. Ai daquele que assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado, mas revelou-me o poderoso de Israel, que uma grande crise virá sobre a Alvorada do Oeste. Mas eu vi a casa de crente sendo guardada, eu vi a igreja sendo guardada, eu vi o povo sendo guardado. A crise vai chegar, mas o povo de Deus será guardado, assim diz o Senhor. Levante a mão, levante a mão. Churaia calabaçúria. Tirou, rabagadahai. Cadê as línguas estranhas, Alvorada do Oeste? Cadê as línguas estranhas? Porque quando a crise chegar, a tua casa vai estar guardada. Não vai ter crise financeira para a Alvorada do Oeste. Não vai ter crise financeira para os membros da Igreja Assembleia de Deus e Alvorada do Oeste. Guarda o que eu estou dizendo aqui, isso aqui está sendo gravado. Não vai ter crise na tua loja, não vai ter crise no teu sítio, na tua fazenda, no teu trabalho, na tua empresa. Não vai ter crise.
Olha aqui para mim que eu começo a caminhar para o término. Adão cobriu a sua vergonha e foi se esconder no meio das árvores. Mas eu disse para você que prestou atenção, que Gênesis capítulo 8 diz que todo dia o Senhor descia no jardim para passear com Adão. E no dia que Adão pecou, Deus foi lá. Porque o nosso pecado não muda a Deus, quem muda com o pecado é o homem. O nosso pecado não muda a Deus, quem muda é o homem. Isaías escreveu dizendo que são as nossas iniquidades que nos separam dele. E como um pai que procura o filho no quintal de casa, o Senhor andando no jardim começou a falar: Adão, cadê você? Adão, meu filho. E no versículo 9, Deus vai fazer a pergunta de maior reflexão da Bíblia. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Quando Deus perguntou a Adão aonde estás, não significa que Deus não sabia o que tinha acontecido. Nem que Deus não sabia onde Adão estava, Deus sabia. Mas a pergunta de Deus para Adão era: Adão, o que é que tu está fazendo aí? Adão, aí não é o teu lugar. Adão, não é aí que eu te quero. Adão não estava mais onde o Senhor tinha lhe colocado. E você, aonde está? Você era tão avivado? Você era tão avivada? Você orava, lembra? Você buscava, lembra? Lembra quando você profetizava? Lembra quando você buscava o Senhor pelas madrugadas? Aonde é que você está? Aonde é que você está? Deus está com saudade de você. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta. Lembra que nós já tivemos momentos bons, filho. Lembra, filha, do teu primeiro ano de convertida, a chama que ardia na tua alma. Aonde é que você está? Está na minha casa, mas está perdido. É crente, mas está perdido. Carrega a Bíblia, mas está perdido. É obreiro, mas está perdido. Está igual o irmão mais velho do pródigo. O pródigo saiu, era um perdido declarado. E o mais velho era um perdido incubado na casa do pai. Tem um monte de gente assim, perdido na casa do pai. Aonde é que você está? O que é que tu está fazendo aí, Adão? Eu ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo porque eu estava nu. Quem foi que disse que tu estava nu? Essa nudez não é uma nudez natural não, irmãos. Porque se você não sabe, Adão brilhava. Você sabia disso? Adão tinha brilho. Adão tinha um esplendor. E como é que o senhor prova isso, pastor? Salmo de número 8, verso 5, diz que Deus nos fez menores um pouco que os anjos, mas cobertos de glória. É isso que o diabo quer tomar de você, matar o teu brilho. É isso que ele quer negociar com você por um prato de lentilha, o teu brilho. Você já se encontrou com alguém que se afastou da presença de Deus? Qual é o primeiro diagnóstico que a gente tem? O irmão perdeu o brilho. Mas eu declaro em nome de Jesus, o diabo não vai roubar o teu brilho. Ele não vai roubar o teu brilho. Porque quando ele te tentar, assim como ele tentou Jesus no deserto, você vai usar a palavra de Deus para vencer Satanás. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Quem te fez pecar, Adão? A mulher que tu me deu. É por isso que não tem profecia para casamento, irmão. Esse negócio de, Deus me revelou que esse aqui é o teu, esse aqui é a tua. Pode sair de perto que é o demônio falando na boca dessa pessoa.
Porque no dia que Deus deu uma mulher para o homem pegou, quis colocar a culpa em Deus. Quem te fez pecar, Adão? A mulher que tu me deu. Deus disse: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E a Bíblia diz que eles são expulsos do jardim. Deus não expulsou Adão e Eva do jardim porque ele estava irado com eles, mas foi para preservá-los. Porque sem em pecado come da árvore da vida, seriam pecadores imortais. E a Bíblia diz que ele coloca uma espada flamejante de fogo e 2 querubins na porta do jardim. Se alguém quisesse entrar no jardim, plantado na região do Éden, que significa lugar de prazer, ia ter que morrer transpassado por aquela espada. E eu vou provar para você, à luz das Sagradas Escrituras, que aquela espada do jardim era a cruz do Calvário. E como é que só prova? Primeiro, vamos na lógica simples. Pega uma cruz, vira de cabeça para baixo, segura ela, vai parecer o quê? Vamos para a Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 35. Jesus é apresentado bebezinho no templo. Simeão olha para ele e diz: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos veem o Salvador da humanidade. E aí Simeão diz uma palavra profética: e uma espada lhe transpassará. Quando Jesus está pregado na cruz do meio, ele está sendo transpassado pela espada do Éden, para você voltar para o lugar de prazer. Aí um ladrão fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe por que Jesus não deixou ele entrar no reino? Porque só vai participar do reino quem tem galardão, quem tem obra. E aquele ex-ladrão estava se convertendo naquela hora, não tinha obra nenhuma, não vai ter galardão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: no reino tu não vai poder entrar, mas tu vai reinaugurar um lugar que eu estou abrindo hoje. Ainda hoje estarás comigo. Sabe o que eu acho interessante? É que o paraíso foi inaugurado com um ex-ladrão, e a gente quer ser perfeito para entrar no céu. O paraíso foi inaugurado com um ex-ladrão, e você quer ficar apontando o pecado dos outros, querendo ser melhor do que o teu irmão. Se o céu no paraíso Deus inaugurou com um ex-ladrão, quando é que você vai lembrar que você é barro? Se jogar água vira lama e não serve mais para nada. E coloque de pé em nome de Jesus. Enquanto Lucas e Samuel se preparam para adorar o Senhor, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Você não é mais escravo. Você não é mais escrava daquele pecado. Não, você não entendeu, irmão. Eu estou te dando um presente da parte de Deus e você está calado. Eu vou repetir de novo: você não é mais escravo daquele pecado, porque você confessou, abriu seu coração, você perdoou, e aquele que peca, se arrepende, deixa ele é alcançado pela misericórdia. Oh glória, oh glória. Fecha teus olhos, não perde não. Está encerrando o Madal 2023, você está desligado, conversando, fecha teus olhos. O presente de Deus para essa mocidade hoje é: você sai daqui limpo, você sai daqui limpa, você sai daqui restaurado. Agora depende de você manter a chama acesa, depende de você manter a conduta. Cuidado com a internet, jovem. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com a influência do mundo, porque não é todo mundo que tem a oportunidade que você teve hoje de ser livre. E enquanto a igreja fecha os olhos e começa a orar, eu faço o apelo aqui. Se porventura alguém em nosso meio que quer entregar a vida para Jesus, ou quer reconciliar, por algum motivo você pecou, por fraqueza você caiu,
e você se afastou da fé, Jesus está abrindo a porta da oportunidade para você. Enquanto eles adoram, você pode vir aqui na frente e entregar sua vida para Jesus. Se tiver alguém perto de você, jovem, traga essa pessoa aqui na frente. Aonde está você que quer reconciliar? Quando te encontrei, fecha teus olhos, fala com Deus. O Senhor fez os abraços que pede perdão para Ele. Me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, o Senhor me levantou. A porta da oportunidade está aberta. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu. Cadê você? Me rendo, eu. Cadê você que quer entregar a vida para Jesus? Rendo a ti. Cadê você que quer reconciliar? A hora é agora. Eu me rendo, eu me rendo. Você não é mais escravo do pecado. Rendo a ti. Você não é mais escravo da culpa. Lembro quando te encontrei, tudo novo o Senhor fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Só agradece, só agradece. Várias vezes eu caí, o Senhor me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo. Você está livre da culpa. Me rendo, você está liberto da culpa. Você não é mais escravo da culpa. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Você está livre. Enche-me de novo. Eu não Você me está vejo livre. Vem. Sem você está livre. Já tem a primeira vida para Jesus aqui. Você pode adorar. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu sei que tem mais. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Olha aqui para mim, jovens da Umadal. Vê se tem alguém do teu lado para Jesus. Olha aí do teu lado, vê se tem alguém para Jesus. E traz essa pessoa aqui na frente. Oh glória. Amanhã pode ser muito tarde. Diz assim para ela: seja livre da culpa agora. Vamos lá entregar a vida para Jesus. Aí atrás da igreja, vê se tem alguém para Jesus. Isso, e traga essa pessoa aqui na frente. É tempo de ser livre da culpa. Escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Levante a mão assim pro céu. Eu não sou bem alto, bem alto. Escravo do medo. Cante isso porque é profético. Cante. Eu sou filho. Cante bem forte. Você não é mais escravo. Cante. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu abraço na pessoa que está do seu lado e diga: você está livre da culpa. Abraça alguém do seu lado e diga: você está livre da culpa. Você está livre da culpa. A cruz me libertou. 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 Porque eu não sou mais
do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já temos 2 vidas para Jesus aqui. Todo esforço valeu a pena, Madal. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagine 2. Estenda a sua mão para cá, vamos orar por essas vidas. Jesus, Pai, pela fé nós acreditamos, Senhor, que o pecado dessas moças foi perdoado. Porque elas ouviram a tua palavra e pelo teu Santo Espírito foram convencidas da justiça, do pecado e do juízo, Senhor. Firma aos pés delas na rocha e que elas venham dar muitos frutos em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Tudo que está acontecendo aqui não é o pregador, é o Espírito Santo. A honra é dele, a glória é dele e louvor seja dado a ele. Muito obrigado, Madal. Aprendi muito com vocês esse final de semana. Muito obrigado, evangelista Wellington, Josué, pastor Marcos Liba, toda a igreja Alvorada do Oeste. Que Deus abençoe. Eu vou estar bem ali no canto, irmãos. Me ajude a levar alimento para Moçambique. Tem 150 crianças esperando o nosso socorro. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida do pastor Fábio Oliveira, o Lucas e o Samuel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã, 19h30 tem mais. Amanhã nós teremos o nosso culto de ação de graça. Então venha, nosso culto começará às 19h30. Todos estão convidados. Presbítero Tiago de Jipa estará pregando a palavra do Senhor. Então venha, traga mais alguém para junto nós adorarmos ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Para a nossa mocidade, que esteve no nosso retiro, o Tiago é aquele que pregou lá no retiro. Então não falte, amanhã toda a nossa mocidade